Bem, pessoal, essa então é a videoresolução da questão número 2, referente à equação horária da posição. A gente começa então lendo a questão. Ela diz para nós que um ciclista que se movimenta em uma estrada parte da posição de 50 km. Determine a posição final desse ciclista caso ele mantenha a velocidade de 8 km por hora por 4 horas. Utilize a equação horária da posição para realizar este exercício. A questão já deu uma dica muito boa: utilizar a equação horária da posição para realizar o exercício. Vou anotar aqui do lado, então, a equação horária da posição que a gente já conhece. Posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Agora a gente vai fazer o quê? Identificar os dados. O que a questão nos dá e o que ela nos pede? A questão nos diz que um ciclista se movimenta em uma estrada, parte da posição de 50 km. O que a questão quer dizer quando ela diz que o ciclista parte da posição de 50 km? Se ele parte desta posição, se o movimento dele começa nessa posição, essa é a posição inicial do ciclista, de 50 km. Isso é um dado importante e nós anotamos para poder utilizar. Vou trocar aqui de cor e seguimos. Determine a posição final. É para eu determinar a posição final. Então, a posição final é o que eu quero descobrir nessa questão. Então, eu vou anotar aqui embaixo que a posição final eu não sei. Deixo um ponto de interrogação. Continuando, vou mudar aqui para azul claro. Deste ciclista, caso ele mantenha a velocidade de 8 km por hora. Velocidade de 8 km por hora. A questão me disse a velocidade do ciclista, que foi de 8 km por hora. Por 4 horas. 4 horas é um valor de tempo. O ciclista manteve essa velocidade durante esse tempo. E essas 4 horas nós vamos anotar aqui, que o tempo foi de 4 horas. Então, agora que nós já extraímos todos os dados, a gente vai escrever de novo a equação, trocando pelas letras os valores que nós já conhecemos. Como nós não sabemos a posição final, nós vamos deixar a letra S, porque nós vamos descobrir o valor dela. Posição inicial, então, foi de 50 km, mais a velocidade do ciclista, que foi de 8 km por hora, vezes o tempo, que foi de 4 horas. Tudo certo até aqui? Agora nós vamos para a matemática. Primeiro, então, resolvemos esta multiplicação aqui. Sempre primeiro a gente resolve a multiplicação. Copio a outra parte. Agora sim, eu multiplico 8 por 4 na calculadora para não ter erro. 8 vezes 4 vai dar 32. O que acontece com as unidades de medida? Corto hora com hora, sobra quilômetro. Anota aqui do lado, quilômetro. Resolvemos aqui então a soma e descobrimos que a posição final foi de 82 quilômetros. Retomando aqui então tudo que nós fizemos. Primeiro, nós executamos a leitura da questão. Depois, a questão já nos disse a equação que nós iríamos utilizar. Identificamos a equação, nós fomos para a extração de dados. Identificar o que era cada coisa, quanto valia cada dado e o que a questão estava nos pedindo. Depois, nós escrevemos a equação novamente, substituindo as letras pelos valores que nós já conhecíamos e a letra que nós não conhecíamos, no caso a posição final, como nós não sabemos, deixamos a letra S. Então, realizamos aqui a parte matemática, primeiro a multiplicação, cortando as unidades de medida, depois a soma e chegamos na posição final. Pessoal, espero ter sido claro e qualquer dúvida, peço que, por favor, entre em contato.